Podemos agradecer a Deus por muitos motivos nesse dia. Levante a tua mão e diga: obrigada, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero começar esta mensagem, irmãos, contando uma historinha. Preste atenção para que você possa entender o contexto da palavra de hoje. Conta uma história de um jovem, e que quando ele se torna adolescente, se torna um pouco mais jovem, aí mais velho, ele se torna um jovem muito rebelde. Ele começa a não obedecer os seus pais, ele começa a não cumprir ordens, não cumprir horário. Ele faz o que bem entende da vida dele, sai a hora que quer, chega a hora que quer. E num determinado dia, o pai dele tinha dado uma tarefa. Filho, faz tal coisa para mim. E ele disse: não vou fazer. Por favor, filho, faz essa tarefa para mim. E ele se rebelou e falou: eu não vou fazer, eu vou sair. Não sai, filho, obedeça o seu pai. Eu vou sair, eu vou para onde eu quiser, eu volto a hora que quiser e ninguém manda em mim. E ele saiu. E neste passeio, nessa saída, esse jovem sofre um acidente muito grave. Um acidente que leva ele quase à morte. Ele vai para o hospital, fica na UTI. E durante todo esse processo, o pai, a mãe está junto com ele. E ele correndo risco de vida, precisando de transfusão de sangue, precisando de equipamentos mais modernos, mais sofisticados para manter aquele jovem vivo. E toda aquela luta, o tempo passa e eles lutando pela vida daquele jovem. E conforme o tempo vai passando, aquele jovem começa a melhorar. E ele volta, Ele sai do coma, começa já a perceber o que está acontecendo e vai melhorando. E aí, quando aquele jovem já está bom, ele sempre vendo o seu pai e a sua mãe lá, naquele quarto, naquele hospital, todos os dias, o tempo todo, ele fala assim: pai, mãe, deve ter ficado muito caro o tratamento que eu tive que receber. Eu fiquei muito tempo aqui no hospital. Deve ter ficado uma fortuna esse tratamento que eu precisei. E aí o pai falou: é verdade, filho. O seu tratamento ficou muito caro. O seu tratamento ficou tão caro que a gente precisou vender o nosso carro. A gente precisou fazer um refinanciamento da nossa casa. O seu tratamento ficou tão caro, filho, que a gente precisou usar todas as nossas economias para poder pagar o seu tratamento. Pai, mas então vocês não têm mais nada. Aí o pai falou: é verdade, filho. Hoje a gente não tem mais nada, mas a gente tem você. E nós agradecemos a Deus porque nós temos você. Irmãos, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em mim, que haja em você, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que este pai, esta mãe, esta família fez é algo que provavelmente cada um de nós, se precisássemos, faríamos por quem nós amamos. O sentimento, este sentimento capaz de sacrificar coisas e bens em favor de quem nós amamos, é a prova de que tanto eu como você, é a prova de que nós podemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A ilustração desta história
E talvez você fale, eu nunca faria isso, porque nós sabemos que quando envolve alguém que nós amamos, nós fazemos o possível e o impossível. Por isso, irmãos, nesta manhã, neste dia, eu quero falar sobre ter o mesmo sentimento de Jesus. Nós precisamos crescer todos os dias. Nós precisamos evoluir todos os dias. Nós precisamos amadurecer e desenvolver os sentimentos que Jesus tinha quando ele estava aqui na terra. Pastora, que sentimentos são esses? É sobre isso que a gente vai falar. Quais são os sentimentos que Jesus tinha na terra e que eu preciso ter em mim e que a igreja precisa ter em cada coração? O primeiro sentimento que eu quero falar é o sentimento da entrega e da renúncia. E a gente tem como referência aqui o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Eu peguei esse exemplo, e para nós que já estamos no Novo Testamento da leitura bíblica, para quem está acompanhando a leitura bíblica este ano, nós vemos aqui muitas situações onde Jesus ele é cercado pela multidão, ele é cercado por pessoas doentes, ele é cercado por pessoas que estão perturbadas, endemoniadas, por inúmeras necessidades. E não foi só uma vez, mas aqui a gente vê um momento onde Jesus e os discípulos, eles estavam tão ocupados com as necessidades das pessoas, que eles não tinham nem tempo de comer, que eles nem conseguiam parar para comer. Aqui está um extremo. Mas eu quero que você entenda até que ponto Jesus ele foi, até que ponto os discípulos de Jesus foram para atender a necessidade do próximo. Eles deixaram de comer. Eu lembro de uma história que minha mãe conta, de que quando eles eram muito crianças, o meu avô teve um derrame, precisou ir para uma cadeira de roda, e a minha avó, a dona Flor, ela tem 8 filhos, 2 moças, era 2 meninas e 8 meninos, todo mundo criança, e ela casou muito cedo, casou com 16 anos, e aí quando ela tinha os seus 18, 19, ela precisou ter que começar a trabalhar, precisou ter que cuidar da casa, cuidar do marido. E ela conta que a vida era tão difícil. E um dia ela tinha preparado comida para as crianças. E ela tinha separado a porção para cada um. E aí eles comeram e falaram assim: mãe, eu quero mais. Mãe, eu quero mais. E a minha mãe era uma das mais velhas. E aí tinha a porção que a minha avó tinha separado para ela. E aí os mais novos falavam: mãe, a gente quer mais, a gente está com fome. E aí ela conta que viu a minha avó pegando a parte dela e dividindo com aqueles que estavam pedindo mais. E ela lembra que ela viu a minha avó chorando. E talvez essa é uma realidade que você também já passou. Talvez é uma realidade que você já viveu. Um tempo difícil, onde você precisou deixar de se alimentar por causa dos teus filhos. Ou você já viu os teus pais passando por isso também. Tanto é que hoje acontece uma coisa muito engraçada. Quando a minha mãe, a gente vai comer junto, a minha avó está junto. Minha mãe só faz isso com a minha avó. Nunca fez isso com a gente. Se minha avó está do lado dela, normalmente ela senta do lado da minha avó. A minha avó está comendo e minha mãe está pondo comida no prato da minha avó. E minha avó está comendo. Fia, pelo amor de Deus, tem comida aqui. Não, mãe, come. E eu falei para ela, você não acha que é por causa daquilo que você viu? Ela não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, é porque para a gente você não faz isso. Você não põe comida no prato de ninguém. Mas quando é ela coloca.
Ela fica, a minha avó está quase terminando, ela vai lá e põe mais comida. Come, mãe. Come, mãe. Ela, não, filha, já está bom. Não, mãe, come. Por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque, irmãos, é real que a gente faz isso, a gente nutre esses sentimentos. E se for preciso, cada um de nós aqui faria a mesma coisa por quem nós amamos. Cada um de nós talvez deixaríamos de comer, deixaríamos de saborear a coxa para dar para quem a gente ama. Né, irmãos? Amém? Ou briga por causa da coxa? Hã? Mas olha, sabe o que a gente precisa refletir aqui? É que Jesus, ele não ficou sem comer por causa de pessoas que ele amava, que era da sua família. Jesus, ele ficou sem comer, os discípulos ficaram sem comer por causa de pessoas que ele nem conhecia e que talvez nem merecia todo esse esforço e esse sacrifício. Isso é entrega, isso é renúncia. O mesmo sentimento que houve em Cristo não é o sentimento de ser bom, de ser misericordioso somente com quem é bom conosco. O mesmo sentimento que houve em Cristo não é somente a gente se doar, não é somente a gente, se precisar, fazer sacrifício só com quem nos convém, porque a palavra de Deus diz que até os maus são bons com seus filhos. Até os maus, se os filhos pedirem pão, os maus não vão dar pedra. Por isso, a gente não vai receber recompensa nenhuma se a gente se só houver em nós um sentimento de entrega e de renúncia somente para quem nos convém. A recompensa vem quando nós somos bons, quando nós entregamos, quando nós renunciamos e até sacrificamos as nossas vontades para quem a gente talvez nem conhece. E para quem a gente não merece. Aqui está a recompensa. Aqui está a graça. Quem está entendendo diz amém. Jesus também, ele tinha perdão. Lucas 23, 34. Jesus na cruz. Em Lucas 23, 34, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. No momento mais difícil da vida de Jesus, aonde talvez ele poderia estar preocupado com as suas dores, com as ofensas, com a revolta, com a traição, ele estava pensando em perdoar o próximo. Ele estava preocupado em liberar perdão no momento mais difícil da vida dele. Nós sabemos, irmãos, que todos temos os nossos problemas. Todos temos as nossas lutas, as nossas aflições. Mas jamais nenhum problema pode ser motivo para a gente querer retribuir o mal que a gente recebe com o mal. Por mais problemas, por mais afrontas, por mais perseguições que uma pessoa passa, ela sempre pode escolher retribuir o mal com o bem. Ela sempre pode escolher liberar o perdão para quem lhe faz mal. Porque este é o sentimento que havia em Cristo Jesus. Havia em Cristo Jesus o sentimento também de compaixão. Nós vamos ler vários versículos porque eu quero que você entenda o que é compaixão. O primeiro versículo que a gente vai ler, e para quem vai anotar, está em Marcos capítulo 6, versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ele via as pessoas perdidas. Jesus via as pessoas sem direção. E ao invés de falar, esse povo está tudo perdido, está todo mundo fazendo tudo errado, ele teve compaixão e falou:
Eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso ajudar quem está sozinho. Marcos capítulo 1, versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Aqui Jesus está diante de um leproso. E o leproso falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a resposta de Jesus foi o que, igreja? Quero. Jesus queria. Nós precisamos querer. Nós precisamos desejar em nosso coração. Cuidar daqueles que ninguém quer chegar perto. Cuidar daqueles que a sociedade já desprezou. Cuidar daqueles que a família já não acha que vai ter solução. Jesus queria. E nós também precisamos querer. Marcos capítulo 8, versículo 2. Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Aquele povo acompanhava Jesus para todos os lados. E já fazia 3 dias que eles estavam atrás de Jesus. E de repente ele olha e fala: gente, esse povo faz 3 dias que está com a gente aqui e eles não têm mais nada para comer. O que eles tinham já acabou. O que a gente vai fazer? É parar um pouquinho e começar a ver como é que está as pessoas que estão do nosso lado. É parar um pouquinho de olhar só para nós e começar a perceber que talvez tem pessoas que hoje sofrem muito mais do que a gente. Que tem pessoas que têm lutas muito mais sérias, muito mais severas e muito mais graves do que a nossa. Mateus capítulo 20, versículo 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Mais uma vez, Jesus se compadecendo da necessidade do outro. Ali estava um cego, e o coração dele teve muita, muita compaixão. Uma compaixão que veio do fundo do coração de Jesus Cristo, a ponto dele falar: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. E por último, João capítulo 11, versículo 35 e 36. Jesus chorou e disseram, pois os judeus: vede como o amava. Este era o sentimento de compaixão que Jesus tinha. O que é compaixão? Compaixão não é ter dó. Ai, coitadinho, que olha só, que dó, que judiação, não. Compaixão é compartilhar do mesmo sentimento. Hoje está na moda se falar em empatia. Quer dizer a mesma coisa. É sentir o que o outro sente. É compartilhar da dor de alguém. Se a Beth, ela chora, eu também choro. Se a Beth celebra, eu também celebro. Porque eu compartilho do mesmo sentimento que ela. E olha como às vezes as coisas podem ser completamente o contrário. A Beth chora e eu dou risada. A Beth sorri e eu fico triste. Parece que é mais assim, né, que tem acontecido no mundo. Parece que é mais fácil a gente encontrar esse sentimento. Mas em Jesus não era assim. Jesus, mesmo sabendo que Lázaro, ele iria ressuscitar, ao ver a família sofrendo e chorando, Lázaro também chorou. E aí as pessoas olharam, vendo Jesus chorando por um amigo que morreu, por aquelas irmãs que estavam sofrendo. Eles falavam, nossa, como Jesus amava Lázaro. E é assim, irmãos, que nós demonstramos o nosso amor, tendo compaixão, compartilhando do mesmo sentimento, sabendo que se tem alguém que sofre, a gente não vai deixar aquela pessoa sozinha, a gente não vai deixar aquela pessoa saber que ela está só naquela situação.
A gente vai dizer, olha, eu estou com você, a gente vai orar. Se você não está bem, a gente vai orar. Você não está sozinho nisso. Se você está chorando e precisa de um ombro, você tem um ombro. Se for para chorar, a gente chora junto. Se for para sorrir, a gente vai sorrir junto. É este sentimento que havia em Cristo Jesus. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Jesus, ele amava o pecador e não o pecado. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Próximo. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A gente precisa entender a mensagem completa. O sentimento que havia em Cristo Jesus era de amar o pecador e não o pecado. Para a gente ter um evangelho pop, um evangelho acessível, um evangelho que alcança todo mundo, a gente vai falar: Jesus não condenou ninguém, por isso nós também não condenamos ninguém. Para a gente ficar bem na fita, no meio da sociedade, a gente vai dizer: Jesus, ele não julgou ninguém, então também a gente não vai julgar ninguém. Mas tem um complemento nesta passagem. Jesus, ele não condenou o pecador, mas ele condenou o pecado. E ele disse: pode ir, eu não te condeno. Mas não faça mais isso. Não peque mais, porque está errado. O sentimento que houve em Cristo Jesus, irmãos, é para que a gente ame as pessoas, mas que a gente ensine que o pecado, ele pode trazer destruição para a vida delas. Nós não temos que condenar as pessoas, mas nós temos que colocar a verdade, que o pecado, ele leva as pessoas para o inferno. Por que tem tanta gente famosa que está se intitulando cristã evangélica? Por que tem tanta gente que você olha e tem uma vida completamente distorcida? Porque pregaram para ela que Jesus não condena o que ela faz, que Jesus não condena ela, mas disse que o que ela faz é condenável. Isso serve para mim? Isso serve para quem está lá fora? Isso serve para a igreja. Jesus, ele ama o pecador. Ele morreu por causa do pecador. Mas Jesus, ele não ama o pecado. E nós precisamos ajudar as pessoas a vir para Jesus do jeito que ela está. Porque Jesus ama ela do jeito que ela é. Mas ele tem poder para transformar as vidas e fazer dela uma nova criatura. Então, o coração de Jesus amava o pecador e não o pecado. E por último, o coração de Jesus, os sentimentos de Jesus, era um sentimento de humildade. Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Mais uma mentira que se prega. As pessoas virem para a igreja para ser servidas. Eu vou para a igreja porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando disso. Eu vou para a igreja porque eu preciso disso. Eu vou buscar Deus porque eu estou precisando de tal coisa. Eu vou para Jesus porque eu estou precisando disso, eu preciso daquilo. Eu preciso resolver isso, eu quero aquilo.
Você serve a Deus para ser servido por Deus ou para servir a Deus? Não responda. Reflita hoje. Por que você veio hoje para a igreja? Você veio para ser servido? Para que Deus faça algo para você? Ou você veio com a intenção de fazer algo para Deus? O sentimento de Cristo era um sentimento de fazer a vontade do Pai e não fazer a sua própria vontade. A ponto dele falar: Pai, a minha vontade não é morrer na cruz. A minha vontade não é me sacrificar. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Seja feita a tua vontade. E a gente precisa refletir, irmãos. Porque senão a gente acha que está agradando a Deus, que está tudo bem, que está tudo certo. E na verdade, nós estamos aqui querendo que o Senhor nos sirva, querendo que o Senhor faça aquilo que nós queremos. Queremos que o Senhor supra as nossas carências, as nossas necessidades, as nossas prioridades. Que quem tem que fazer alguma coisa para nós é Deus. Sendo que o sentimento que havia em Cristo Jesus era completamente diferente. Era uma posição de ser servo. Senhor, eu estou aqui para te servir e não o contrário. Será que não é assim que muitas vezes a gente se comporta, irmão? E ainda fica bravo, ainda acha ruim. Porque Deus não fez. Porque não foi do jeito que eu pedi. Porque não aconteceu do jeito que eu queria. Quem é você hoje? Um servo ou alguém que quer ser servido? Revesti-vos como o povo escolhido de Deus, santo e amado. Quem aqui é o escolhido de Deus? Quem é o povo santo e amado de Deus? Revistam-se de profunda, não é pouca, de profunda compaixão. Povo de Deus, revistam-se de bondade, revistam-se de humildade. Povo de Deus, revistam-se de mansidão e paciência. Repita comigo: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos continuar que não acabou. Suportem-se. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Repita comigo: profunda compaixão. Mais forte: profunda compaixão. Bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte, perdão e amor. Eu prefiro suportar do que ter que ser suportada. A palavra diz que o mais forte suporta o mais fraco. Quem você quer ser? O mais forte ou o mais fraco? Pode falar agora. Quem quer ser o mais forte, diga amém. Então fala: eu preciso suportar. Fala: se eu não suportar, é porque eu sou mais fraco. Você quer suportar as pessoas e você quer que as pessoas suportem você. Se você não está suportando as pessoas, você está precisando ser suportado. Alguém está tendo que suportar você.
Por isso é o nosso papel aqui como Jesus, como povo amado, escolhido, povo santo. Por isso, irmãos, é tempo da gente se reagir. É tempo da gente parar de querer ser servido. É tempo da gente viver o evangelho de Cristo, não o evangelho mentiroso. Porque o evangelho de Cristo, quem quer ser grande, ele é o primeiro a servir. Quem quer ser maior, é o primeiro a servir, é o menor. Quem quer ser exaltado, é o primeiro que se humilha. Quem quer ser abençoado, é o primeiro que obedece à vontade do Pai.